mas tem um papel fundamental das empresas, né, no engajamento do colaborador dela, né, de falar, olha, a gente está aqui com um programa de atenção primária e preventivo, tudo, e aí quanto mais próximo a gente chega do paciente, melhor, né? Então, não só envolver a empresa, né, o RH da empresa, mas o gestor ali do beneficiário, né, do paciente ali dentro da empresa. Se essa pessoa está engajada, né, esses são os cases que a gente tem aqui, onde a gente vê as melhores taxas ali de redução de custos, de controle de sinistro, né? Então, assim, algo muito próximo ali. Para cada cliente nosso, a gente tem não só o time de saúde, né? O time de saúde é uma parcela, mas a gente tem uma pessoa ali fazendo relacionamento ali com os gestores da empresa, e realmente para poder gerar esse engajamento, né? Para a gente realmente conseguir levar o beneficiário para o prestador correto, na hora correta, para fazer o procedimento correto. O Sato Samuel, em relação à função da atenção primária, nesse aspecto que você tem colocado de ser, vou até perguntar se é isso mesmo, né? Se é somente uma função passiva, de ser uma barreira, como você colocou numa conversa antes da gente começar a gravar, ser o gatekeeper do sistema, e se for implementado isso, você realmente acha que é capaz de gerar percepção de valor para o usuário, eventualmente para a fonte pagadora, no caso do teu modelo de negócio B2B, parece razoável, porque eventualmente pode se restringir maiores despesas, principalmente modalidade de coparticipação. Mas para o usuário, que em última análise ele vai achar bom ou achar ruim e reclamar do seu pagador, que não está gostando do serviço que lhe é prestado, como é que a gente faz esse movimento que parece ser quase antagônico de garantir a atenção primária como um gatekeeper e protegendo dos impactos financeiros de um uso irrestrito, tá? E ao mesmo tempo dando uma percepção de que isso é bom. A gente está fazendo isso não porque a gente quer economizar, mas porque é melhor para você. E eu acredito que possa realmente vir a ser melhor. Ó, o negócio do gatekeeper é um nome até, acho que muito, assim, ruim. Porque dá a entrada realmente do porteiro, né? Fica ali, aqui tu entra, aqui tu não entra. Não, acho que é bem ruim. Eu acho que ele tem que ser visto como um gestor de fato. Então, para ser gestor, ele não pode só cuidar ali do espaço que ele fica. É a mesma coisa de você gerenciar o hospital só cuidando do café e da água da sua casa, né? Não vai acontecer. Então, eu acho que ele tem que ter, de fato, conexões com especialistas, tem que ter contato com os hospitais que vão dar suporte para ele. Enfim, ele de fato ter conhecimento da rede de proteção desse beneficiário. Então, ele tem que ser o gestor, não uma pessoa que vai impor somente limites para gerar valor não só para, né, ele próprio e como fazer com que as pessoas dessa rede que vai compor, né, o cuidado desse paciente acharem que também é benéfico fazer isso. O especialista está acostumado a pegar o paciente e achar que é dele. Não aprendeu a dar alta. A gente aprendeu a dar alta uma pequena parte de alguns hospitais aprenderam a dar alta. O especialista ainda não aprendeu a dar alta. Ele pegou o paciente e ele acha que é dele, pronto, acabou. É meu. Eu vou ficar cuidando desse paciente ad eterno. Então, como fazer ele entender que ele tem que fazer a contrarreferência, devolver para o gestor do cuidado? Como acompanhar quando o paciente for a um pronto-socorro e fazer com que ele tenha acesso aos dados que foram lá imputados em um prontuário, enfim. É toda essa cadeia que esse profissional e que essa atenção primária teria que desenvolver para que ele de fato faça a gestão e gere valor para quem desembolsa no final, para o tal do acionista. Não acho que para o acionista está muito claro que é mais fácil gerar valor. Minha preocupação é a atenção primária, Tiago, não ser capaz de gerar valor e entrar para não o usuário pagador, mas o usuário mesmo, tá? Para quem está usando o sistema, porque a minha impressão é que se coloca, e aí, peço até desculpa por estar dando impressão pessoal, que se coloca muitas vezes a atenção primária sob o estigma de gatekeeper e que isso só é bom para uma pessoa, para quem vai gastar.
Mas para o usuário que está precisando de acesso, aquilo é colocado como um entrave. E que pode ser uma questão paradoxal, porque no final das contas pode gastar do mesmo jeito. Porque você está gastando em manter uma grande estrutura de atenção primária para ele simplesmente represar, e isso só funciona no primeiro ciclo. Porque no primeiro ciclo ele segurou, e depois ele gerou o custo de atenção primária e continuou entrando no sistema, gerando custos outros, os mesmos, na verdade. Bom, essa resposta, acho que ela tem vários fatores, né? Eu vou tentar aqui cobrir alguns que eu consegui pensar aqui. Tem um primeiro, o Samuel colocou isso de alguma forma, eu vou colocar aqui em outras palavras, que é realmente precisa existir a confiança ali entre o time de saúde e esse beneficiário, né, o paciente ali. Porque e não só a confiança, mas uma experiência uau ali, né, o beneficiário vai lá, o paciente vai ser atendido e ele fala, caramba, né, esse time, ele realmente, as pessoas estão preocupadas com a saúde, eles realmente entendem o que eles estão falando, né, tem até um misto ali de entender as dores que ele tem ali, né, e então aí ele passa a confiar nesse time de saúde que em tese aí pode ou não ser o gatekeeper, ou pode ser alguém que está ali navegando, né, mas a grande chave aqui é a confiança, né, desse ponto de vista que eu estou colocando. E aí eu vou colocar mais um ponto de vista agora da Care Plus, aqui onde eu estou, que é focada no mercado premium, onde a gente não acredita muito em que a gente deveria ter um gatekeeper ali restringindo, do ponto de vista restritivo. Porque a gente tem sim que restringir fraude, abuso, né, esse tipo de coisa, mas a gente nem quer restringir a liberdade que o paciente tem, né? A gente entende que isso pode ser contra custos quando a gente pensa num cenário global de operadoras, mas aqui a gente consegue fazer diferente, porque a gente consegue exercer uma influência, né, tanto em recomendar um serviço e mostrar o porquê que aquele serviço é melhor, sem restringir, que a gente realmente consegue ali navegar paciente de um prestador para outro. Isso é um trabalho ao longo do tempo. Não é que você aperta um botão e estou navegando o paciente de que ia num lugar e vai para o outro. É um efeito que você vai vendo ao longo dos meses, mas é um efeito muito relevante assim em pouco tempo, né? Porque até eu me perguntava antes de vir para uma operadora, mas quanto que uma operadora consegue de fato levar paciente de um lugar para o outro? E aqui eu estou vendo que é bastante.